O Reino Restize. Parte 1. O item mágico em seu bolso vibrou e Klimb o retirou. Era um relógio de bolso, grande o suficiente para caber em sua palma, com 3 ponteiros, a hora, o minuto e o segundo, que traçava um halo de 12 números. Embora existissem grandes relógios mecânicos, os relógios pessoais só existiam no reino como itens mágicos. Como os relógios de bolso estavam intimamente ligados à vida cotidiana, eles eram bastante baratos, no que se referia a itens mágicos. Dito isso, eles ainda não eram algo que um plebeu pudesse pagar. Klimb havia pegado emprestado o relógio de bolso que ele agora usava, e por isso ele diferia dos itens mágicos regulares por possuir uma habilidade mágica. O nome do relógio era 12 Poderes Mágicos. Uma vez por dia, quando o relógio atingisse a hora marcada, ele desencadeava sua magia. No entanto, seria necessário carregar o relógio de bolso por pelo menos um dia inteiro para desfrutar dessa habilidade. Então Klimb, que acabara de obter este relógio, não poderia fazer uso de sua magia. Já está na hora? Isso foi rápido, disse a garota que parecia estar olhando sem rumo para o céu azul. Naturalmente, essas palavras foram dirigidas a Klimb. Parece que sim, Klimb respondeu a garota, Tina, um membro do grupo de aventureiros adamantitas rosa-azul. É difícil dizer quando estamos perdendo tempo. Pode-se fazer muitos furos nessa afirmação. Para começar, Tina não estava perdendo tempo. Ela estava guardando a porta principal do prédio atrás de Klimb. Embora ela tenha dito coisas como já está na hora e isso foi rápido, o fato é que ela tinha uma percepção muito aguda do tempo. Havia algumas pessoas na comunidade de aventureiros cuja percepção do tempo era sobrenaturalmente aguçada. Em particular, muitas pessoas na profissão de ladrão treinaram essa habilidade. Era muito importante para eles, visto que muitas vezes precisavam se mover de forma independente em operações furtivas. Você estava prestes a dizer algo? Não, na verdade não. Tina respondeu com um é mesmo? Quando ouviu a resposta de Klimb, e então olhou para o céu novamente. Ela estava escondendo algo. No entanto, não havia como alguém como Klimb perguntar por que ela estava mentindo. Em primeiro lugar, eles não tinham dinheiro para contratar Tina e os outros. Eles simplesmente estavam operando na mesma área por acaso. Dada a falta de mão de obra, ele não podia fazer nada que pudesse perturbá-la. Então, eu irei reportar a princesa. Até mais. Klimb se virou em direção ao prédio que ele protegeu durante todo esse tempo. Ele o tinha visto várias vezes durante a construção, mas esta foi a primeira vez que o viu depois de concluído. O tamanho do prédio, e a presença de sua amada dentro dele, enchia as profundezas do coração de Klimb de calor. Depois de abrir a porta, o cheiro único de madeira recém-acabada atingiu o nariz de Klimb. Ele continuou em frente e, depois de passar pelo corredor, abriu a porta de uma sala nas profundezas do edifício. Dentro dessa sala estava sua amada. Ela era uma princesa incrivelmente linda, Renner. Ao redor dela havia várias crianças. O modo como sorria ternamente para as crianças turbulentas e a postura que assumia ao ouvir as suas palavras faziam com que todos os que haviam pensassem numa santa. Ao contemplar essa cena pitoresca, Klimb perdeu a capacidade de falar. Ele estava com medo de arruinar essa visão sacrossanta diante dele. O mesmo se aplicava às mulheres que ficavam perto da janela, nenhuma das quais ousava fazer nada desnecessário. No entanto, alguém na sala não compartilhou seus sentimentos. Oi, é o Punky. Bem, já era hora. Renner ergueu a cabeça em resposta à voz fria que veio debaixo da máscara e olhou diretamente para Klimb. Klimb podia se ver refletido naqueles olhos que o lembravam de safiras. Minhas mais profundas desculpas, Renner-sama. É hora de voltar ao palácio. É mesmo. Então, embora me doa fazer isso, devo me despedir. As crianças cantaram em vozes cheias de saudade e relutância. Eles não teriam feito tal som se ela não tivesse enredado completamente seus corações. Em resposta às crianças, as outras mulheres entraram rapidamente em ação. Elas afagaram as crianças suavemente e afastaram aquelas que eram mais lentas para entender. Pessoal, posso brincar com vocês de novo? As crianças responderam energicamente e afirmativamente à pergunta de Renner. Então, vamos cozinhar na próxima vez. Suba, vamos lá, você também, Evilei-san.
Bem, eu sou seu guarda-costas também, mesmo que você não diga isso, embora, como isso não seja um pedido, é mais como se estivéssemos viajando juntos. Não se preocupe, estarei atrás de você. O grupo saiu do prédio assim que uma carruagem puxada por cavalos parou nas proximidades. Tina entrou na carruagem sem se apresentar. Embora parecesse que ela estava sendo rude, ela estava simplesmente garantindo a segurança da carruagem. Pouco depois, Renner, Klimb e finalmente Evilei entraram um após o outro e a carruagem partiu. Dentro da carruagem acidentada, Evilei não pôde deixar de murmurar. Deve ter sido muito difícil construir um orfanato como aquele. Bem difícil? Sim. Muitas pessoas também estão dizendo isso. Onde no mundo você conseguiu todo esse dinheiro para gastar em um lugar como aquele? Renner segurou seu queixo com uma das mãos, inclinando levemente a cabeça. Acho que não, certo? Oni-sama ficou muito feliz em ouvir meu pedido. Além disso, é porque o mundo é assim que a gente precisa cuidar bem dos filhos, né? Evilei ergueu ligeiramente o queixo, como se quisesse permitir que ela continuasse a falar. Como todos nós sabemos, o governante do reino feiticeiro causou muitas mortes. Como resultado, acredito que muitas crianças perderam seus pais. Assim, este orfanato foi construído para proteger esses órfãos. Além disso, aquelas mulheres que perderam seus maridos também precisarão de um lugar para trabalhar, certo? O rei feiticeiro, bem, falaremos sobre isso mais tarde. Esse dinheiro não poderia ser mais bem gasto em coisas além desses pirralhos? Se você me perguntar, o fraco perdendo a vida é apenas a maneira como as coisas funcionam neste mundo, não? Isso não está certo. A declaração de Renner foi clara e sucinta. Ao contrário de seu tom de agora, essas palavras foram preenchidas com um poder tremendo. Salvar os fracos é o que os fortes devem fazer. E Klim sentiu os olhos de Renner se voltando repentinamente para ele. Possivelmente. A imagem de si mesmo como uma criança apareceu na mente de Klim. Talvez a princesa tivesse construído o orfanato porque se lembrava de seu estado daquela época. De certa forma, era para evitar que crianças como Klim aparecessem novamente. Uma onda de calor percorreu seu peito. Claro, ele não podia verificar os verdadeiros pensamentos da princesa. Mesmo assim, Klim não duvidou que fosse assim. Bem, tenho certeza de que algumas pessoas pensariam assim, e parece errado forçar meus próprios pontos de vista sobre os outros. Ainda assim, você realmente teve que torná-lo tão grande? Sim. Afinal, temos que considerar que no futuro acolheremos muitas crianças, e haverá outras de regiões administradas diretamente pela coroa. Com isso em mente, mesmo um prédio desse tamanho pode não ser grande o suficiente. As crianças são meu tesouro e precisamos cuidar delas para garantir que não sigam o caminho errado. 1. Imi-sama, essa é uma boa cabeça em seus ombros. O que você está tentando dizer, Tina? Eu estava pensando em como as crianças sem os pais viveriam, Evilei. Isso é, entendo. Já que não podemos poupar mão de obra preciosa para reabastecer o número esgotado de tropas, você está usando meios alternativos para manter a ordem pública. Entendo. Pode-se viver uma vida boa e justa sob supervisão. Mas as pessoas vão acabar seguindo seus desejos se não forem cuidadas. E então, quando eles cometerem esses crimes, eles cairão ainda mais na maldade. Assim, os pequenos pecados ficam maiores, como uma bola de neve rolando, por isso não devemos permitir que essas chances apareçam. No entanto, como é difícil, usamos esses métodos para reduzir essas chances. 1. Então você está dizendo, nem todo mundo tem uma vontade forte então? Bem, as pessoas já disseram isso sobre você antes, Evilei. Será que está incomodando você? Acho que ela já disse algo assim cerca de 3 vezes. Enquanto a última metade era algo que ninguém, exceto Evilei e Tina podiam entender, a primeira metade era simples o suficiente para que até Klim pudesse entender. Essas crianças que perderam seus pais muitas vezes se voltaram para o crime para sobreviver. Se isso acontecesse, mesmo os enfraquecidos 8 dedos logo voltariam com força total, o que pioraria a segurança da capital real. Em outras palavras, sua amada senhora tinha feito isso para se preparar para o futuro. Porém, Renner perguntou a Evilei em tom curioso. O que isso significa? Ou nós estamos vendo muito onde não tem nada? Ou isso é apenas uma atuação?
Parecia genuíno à primeira vista. Bem, se você diz, então deve ser verdade. Eu sinto que fui movido por nada. Bem, parece que você decidiu diminuir sua opinião sobre mim de repente. Mas, é verdade. Eu penso muitas coisas, sabe? Neste momento, este orfanato está dando a essas crianças um certo grau de educação, e assim que começarmos a identificar indivíduos talentosos entre eles, os outros nobres certamente começarão a nos copiar. Por causa disso, precisamos de uma certa quantidade de crianças. Embora isso não seja realmente algo de que devemos nos orgulhar. Não, eu posso entender reunir aqueles pirralhos por esse motivo, e é bastante admirável também. Se você realmente pode produzir resultados, isso seria digno de elogio. É que as pessoas vão suspeitar se você fizer algo sem esperar nada em troca. O coração de Evilei está torcido porque ela trabalha muito. Oi, você é do mesmo tipo que eu, não é? Certamente não. Eu sou muito pura, só você foi manchada. Tchê! O som de um escárnio explosivo veio debaixo da máscara. Sim, sim. Brahim Sam me deu a ideia de construir o orfanato. Brahim Unglaus, hein? O que aconteceu com ele? Como é que ele não está por perto hoje? Brahim Sam está ocupado com outra coisa. Ele está correndo pela capital agora. Oh, poderia haver algo mais importante do que proteger a princesa? Sim. Ele está fazendo algo para cumprir os desejos do falecido Capitão Guerreiro. E, sobre o Capitão Guerreiro. Bem, obrigado por sua ajuda. Tina estreitou os olhos, como se quisesse esconder seus sentimentos. Bem, estou muito aborrecida porque o rosto bonito da nossa líder se machucou. Eu sinto muito por isso. Permita-me pedir desculpas em nome do meu pai. Eu sei que você já se desculpou com a chefe, e é por isso que eu a perdoo. Muito obrigado. Parece que às vezes, as palavras dos mortos são mais poderosas do que as dos vivos. Por um momento, Evilei olhou para fora da carruagem enquanto pensava profundamente. Claro, isso foi apenas por um momento. Falando nisso, o que Brahim Unglaus está fazendo? Bem, o capitão guerreiro disse a Brahim que esperava que Brahim o sucedesse como capitão guerreiro, mas ele sentiu que não estava à altura da tarefa. Portanto, ele está procurando por alguém adequado para se tornar o próximo capitão guerreiro e então ele vai treiná-lo. Então ele está procurando por alguém que não seja de uma família nobre. Eu vejo, afinal, Gazef e Brahim eram plebeus. Então ele estava pensando nessa direção. E o que você tirou disso foi: isso mesmo, construir o orfanato. Da próxima vez, irei visitar as crianças com Brahim-san. Pelo que sabemos, pode haver uma criança talentosa entre eles. Bem, eu dificilmente sou tão perceptiva, disse Tina. E você, Evilei? Você não consegue discernir o talento mágico à primeira vista. No mínimo, eles precisarão passar por muito treinamento mágico antes que eu possa entender se eles podem ou não usar magia. Além disso, isso é apenas para magia arcana. Se esses pirralhos forem talentosos no espiritualismo ou na magia divina, não poderei ver nada. Renner disse em um tom incomodado, e então um sorriso floresceu em seu rosto. Então, no futuro, acho que devemos convidar todos os tipos de pessoas para o orfanato e fazer com que procurem os talentos das crianças. Renner estava olhando para as duas, aparentemente tentando transmitir algo com seu olhar. Até certo ponto, era mais persuasivo do que o discurso real. Isso é muito ingênuo. Mas se fosse ela, sinto muito, Evilei, se fosse nossa líder. Sim. Ainda assim, não vou concordar tão facilmente, mesmo que seja por ela, não. Afinal, precisamos de uma certa remuneração para isso, já que fomos contratadas, precisaremos de um pagamento mínimo. Além disso, se não coletarmos nada, será ruim para os outros também. Também violará as regras dos aventureiros. Além disso, um preço deve ser pago pelas técnicas de ensino. Bem, eu concordo com tudo o que você disse, mas sinto muito. A verdade é que não tenho dinheiro. Renner baixou a cabeça em desânimo quando disse isso. A terceira princesa era uma sobressalente entre os sobressalentes, e ninguém esperava por Renner além de sua capacidade de juntar uma família nobre à linhagem real através do casamento. Por causa disso, nenhum nobre a apoiou e, portanto, ela não tinha dinheiro para gastar como desejava. Claro, isso não foi muito difícil para Renner, que levava um estilo de vida simples.
No entanto, não havia como a primeira ou a segunda princesas tolerar esse tipo de coisa. Por causa disso, Klim podia sentir agudamente suas intenções através da armadura que ele usava. Ouvi dizer que todas as princesas usam vestidos bonitos e levam vidas graciosas. A realidade dificilmente é tão boa. Ainda assim, não podemos dizer que não existem princesas assim. Enquanto observava, os olhos da princesa Renner se iluminaram de admiração, uma emoção que ele não conseguiu expressar com palavras brotou no coração de Klimb. Como ele queria dar aquele tipo de vida àquela que era a pessoa mais bonita do mundo e que tinha a alma mais nobre do mundo. Por outro lado, tudo isso foi por causa dela. Ele estava aqui agora porque ela o salvou. Nesse momento, Renner virou o rosto e seus olhos brilhantes encontraram os de Klimb de lado. Está pensando em alguma coisa, Klimb? Ah, não, não é nada, Renner-sama. Mesmo? Bem, se você pensa em qualquer coisa, você deve falar. Afinal, precisamos ajudar uns aos outros em tempos difíceis. Assim? Muito obrigado. Oi. Desculpe interromper vocês, pombinhos, mas eu realmente não gosto de transmitir minhas habilidades de graça. Não importa o que ela diga, eu ainda vou pedir um pagamento apropriado. Vou me esforçar para atender ao seu preço. Renner abaixou a cabeça. Mas o que você quer saber é se eles têm talento ou não, certo, Imi-sama? Se for eu, posso observar seus movimentos, mas e você, Evilei? Ah, eu vou ser sincera com você. Você não pode imaginar as profundezas de uma pessoa apenas vendo-a fazer alguns exercícios. A habilidade mágica é mais interna do que externa. Além disso, posso parecer um gênio quando se trata de habilidade mágica, mas é só isso. Eu não tenho as habilidades daquele grande lançador de magia do Império. Então, identificar talentos. Talentos, suspirou Renner. Seria uma grande ajuda se pudéssemos identificá-los na infância. Também ajudaria a suavizar a teimosia dos nobres em relação aos plebeus. Então, que tal criar um sistema universal de identificação de talentos em crianças? Existem magias de terceiro nível que podem verificar a presença ou ausência de um talento. No entanto, se você quiser uma imagem completa do que esse talento pode ser, provavelmente precisará de um feitiço de nível superior. Bem, no final é apenas uma conjectura ociosa. Mesmo? Você realmente consegue identificar talentos? Bem, eu não sei para que serve esse brilho nos seus olhos, mas não tenha muitas esperanças. Ouvi dizer que existe um feitiço somente espiritualista de terceira camada que pode verificar se alguém diante dos olhos do lançador tem talento. Dito isso, mesmo que houvesse tal feitiço, a parte problemática viria depois disso. Você precisa aprender a desenvolver adequadamente esse talento. E também é bastante provável que, depois de expressar esse talento, isso acabe sendo uma habilidade sem sentido. A luz nos olhos de Renner diminuiu. Acho que seria melhor testá-los de várias maneiras. Faça com que fiquem sob uma cachoeira ou que inalem algumas drogas para dormir relativamente seguras para entrar em transe. Aparentemente, isso faz você sentir seu próprio talento natural, misturado com outra coisa. Mesmo? Isso é mesmo verdade? Ara, você também tem um talento natural, Evilei-san? Com isso, a até então tagarela Evilei de repente ficou em silêncio. Parece que alguém trouxe à tona um assunto que ela não queria discutir. No entanto, sua mestra era inocente o suficiente para realmente fazer essa pergunta. Você poderia me dizer que tipo de talento é? Não que ela gostasse de questionamentos tão incisivos, mas o fato é que ela tendia a ser assim. Pode-se dizer que ela não sabia ler o fluxo de uma conversa, ou talvez que, sem querer, perguntasse sobre coisas que geralmente eram muito difíceis de abordar. Nem era porque ela não se importava com a outra parte. Foi simplesmente porque ela cresceu na família real. O que? Você está ficando animada com uma pergunta como esta? Existem muito poucas pessoas com tais talentos ao meu redor, então eu gostaria de saber que tipo de habilidade você tem, Evilei-san. Bem, já que chegou a esse ponto, posso muito bem contar a você. Evilei inclinou seu corpo para frente, e Renner, seu rosto uma imagem de excitação, se inclinou para frente também. Os talentos naturais às vezes podiam servir como um trunfo, e isso era ainda mais verdade para aventureiros. Embora não achasse que Renner sairia por aí contando esse segredo, Klim sentiu que isso era algo que não deveria ser compartilhado levianamente.
Isso não é algo que eu realmente quero que outras pessoas ouçam, então você poderia aproximar seu ouvido? Tudo bem. Renner aproximou seu ouvido de Evilei. E então? Como se eu fosse te falar coisas importantes assim? Sua voz zangada ecoou pela carruagem. Tina parecia ter previsto isso, e tinha tapado os ouvidos de antemão. Que dizer? Meus ouvidos estão zumbindo. Renner se jogou nos braços de Klimb. Um efeito sonoro adequado para isso seria puff. Ela ergueu os olhos do peito dele, os olhos marejados de lágrimas. Klimb imediatamente deixou de lado pensamentos como ela é fofa, ela cheira bem e outras coisas sem sentido de sua mente. Era proibido ter tais fantasias com a sua amada. Evilei Sama, eu entendo como você se sente, mas posso pedir que você a perdoe. Ah, Punky, ela ficou assim porque você continua a estragá-la, não? Não é nada disso, não é como se eu estragasse a princesa ou. Mesmo se ele quisesse mimá-la, não havia como fazer isso. Sim, eu sinto que Klimb pode e deve me estragar mais. Eu aprovo o que você disse, Evilei-san. Não, não, isso não está certo, Princesa Sama. Parece meio errado. Claro que não. Se você me mima mais, posso suportar repreensões como essa com mais facilidade. Portanto, você deve me estragar mais. Vamos começar cochilando juntos, como costumávamos fazer quando crianças. Venha, Evilei-san, por favor, continue. Está tudo bem. Sou uma idiota. Em todo caso, não pretendo sair por aí contando aos outros meu talento, garota. Entendido? É realmente tão perigoso? Assim. É meu as na manga. Se eu usar. Sim, seria como se a espada de nossa líder enlouquecesse. Isso poderia facilmente aniquilar uma cidade inteira. Parecia haver um peso terrível na voz de Evilei quando ela disse isso. Ainda assim, subiu de seu peito. Ele queria olhar para baixo, mas se o fizesse, isso o deixaria muito ciente da realidade de que Renner estava muito perto dele. Não havia como ele fazer isso. Ele pensou em afastar Renner, mas depois de levar em consideração seu corpo macio e frágil, não sabia quanta força deveria usar. Enquanto o coração de Klimb continuava batendo forte, a conversa continuou sem ele. A espada que Lakius carrega? De acordo com ela, uma vez que tudo vá mal, vai ter graves consequências. Uma cidade, não, uma nação, não é? Aparentemente, será completamente apagado. Ela disse algo sobre ter que usar parte de sua força para suprimi-la. Então era isso que estava acontecendo. Eu não sabia sobre isso. Klimb ainda não havia contado à sua amada sobre aquela espada demoníaca. É melhor não se importar. Nossa líder não mencionou isso para vocês dois porque ela não queria que vocês se preocupassem. Eu ficaria feliz se você continuasse fingindo que não sabe. Entendo. Compreendo. Então vou fazer o que você diz. Falando nisso, o que aconteceu com a Indra Sama? Eu não a vi recentemente. Acho que ninguém mencionou isso, certo? Princesa, você não disse a ele? Eu esqueci. Parece que ela está treinando com Gagaran-san e Tia-san. Evilei pegou o bastão verbal de Renner e continuou. As duas perderam suas vidas durante a batalha com Jaldabaoth, o Lorde Demônio que atacou o reino. Claro, elas ressuscitaram depois disso, mas gastaram uma grande quantidade de sua força vital. Assim, elas precisam se colocar em perigo, trilhando a beira da vida e da morte para recuperar suas forças. Na verdade, eu gostaria de ter ido com elas. Ainda assim, se você fizesse isso, você começaria a depender desse método em algum lugar do seu coração. O melhor caminho para a força é por meio de uma pequena quantidade de batalhas curtas. Eu duvido disso. O Mu parece uma maneira eficaz de subir de nível. Bem, se você não confiar nesse método, talvez nem consiga ganhar tempo quando aquele companheiro atacar a capital real novamente. Ganhar tempo? Ora para aquela pessoa que você recomendou, Evilei. É claro. Até que o herói Sama possa chegar. O humor de Evilei parecia ter mudado de repente. Podia-se sentir claramente sua paixão e entusiasmo através daquela máscara que ela usa. É Momon-sama, certo? Isso mesmo. O grande herói, Momon-sama. O guerreiro mais poderoso de todos os tempos, que balança suas espadas gêmeas como se fossem pouco mais do que gravetos. Não há dúvida de que ele é o lutador mais forte do país.
Mesmo se Jaldabaoth vier novamente, enquanto Momon-sama estiver por perto, ele definitivamente o massacrará. Embora tenha sido uma pena que ele conseguiu escapar da última vez. Ainda assim, aquele grande homem já deve ter pensado em alguma maneira de lidar com isso agora. Oprimido pelo ardor de suas palavras, tudo que Klim pôde fazer foi responder fracamente a sim. Mas essa pessoa realmente virá? Ele não é um lacaio daquele rei feiticeiro? A expressão de Tina sugeria que ela estava completamente exausta enquanto falava com Evilei, que estava com os punhos cerrados. Ah! Momon-sama! Merda, aquele maldito rei feiticeiro! E pensar que ele realmente ousaria assumir o controle daquele grande homem. Mesmo se o céu permitir, eu não vou. Se eu pudesse derrotá-lo e libertar Momon-sama. O que diabos ele estava pensando, afinal? Talvez eu devesse ir em Ihantel e perguntar a Momon-sama sobre seus pensamentos, que tal isso? Isso terá que esperar até que os dois se recuperem. Vou dar uma passada lá um pouco e, assim que me familiarizar com o lugar, posso simplesmente me teletransportar de volta. Além disso, se eu usar Fly e viajar sozinha, não demorará muito. Evilei, você realmente desmorona quando se trata de Momon. Nossa líder já não disse que você não pode fazer esse tipo de coisa? Então me ajude a manter isso em segredo. Bem, meus lábios estão bem soltos, então eles vão revelar tudo em um instante. Oi, isso seria impossível dada a sua vocação anterior, certo? Infelizmente, agora sou a Tina da Rosa Azul, também conhecida como aquela que não consegue guardar um segredo para salvar a própria vida. Foi então que os olhos de Tina ganharam um brilho sério. Essa é uma boa oportunidade. Eu queria perguntar a você, Evilei, você pode matar o rei feiticeiro? Evilei congelou. Sua excitação se esvaiu em um instante. Em seu lugar estava o lançador de magia de nível mais alto entre os aventureiros. Se todos esses rumores forem verdadeiros, então ele é mais poderoso do que qualquer outro lançador de magia. Fiz algumas investigações após o incidente na planície Katze e procurei todos os meus contatos, até entrei em contato com aquela vovó, e então analisei as informações que obtive. No entanto, é tão ridículo que não tem mais graça. É um absurdo a ponto de eu suspeitar seriamente se o Panky estava hipnotizado por uma ilusão. Aquilo definitivamente não era uma ilusão. E havia tantos mortos. O rosto de Renner se contorceu de agonia. Das 260 mil pessoas que participaram daquela guerra, 180 mil delas perderam a vida. Também ouvi dizer que existem sobreviventes com cicatrizes mentais e que não conseguem mais viver uma vida normal. Alguns dos órfãos tiveram pais que acabaram assim. Bem, depois de ouvir o Panky, eu posso entender como eles ficaram assim. Se eles foram perseguidos por tais monstros. Sim. Foi um inferno. Felizmente, eu tinha o Brain-san e o Capitão Guerreiro comigo, e graças a esses dois homens fortes, não sofri nenhum ferimento mental. Mesmo assim, às vezes, por reflexo, sinto vontade de olhar para trás por cima do ombro. Deve ter sido pior para os camponeses, e não seria estranho para eles ficarem mentalmente doentes como resultado. Você realmente precisa agradecer a sua sorte por isso. Klim só conseguiu acenar com a cabeça em resposta. Então, Tina. Deixe-me responder sua pergunta honestamente. Eu não posso derrotar o rei feiticeiro. Essa era a resposta que ela esperava. Como eu pensava. Bem, sim. Posso ser capaz de pensar em uma maneira de lidar com os monstros que ele invocou. Certo, é difícil dizer isso, já que eu não estava no local. Ainda assim, o rei feiticeiro, que não pode apenas invocar vários monstros desse tipo e controlá-los, é um ser que não deveria existir neste mundo. Alguém assim possui o poder dos deuses. É possível que eles possam ter sido convocados de um item, e não do poder do rei feiticeiro? A possibilidade existe, mas se fosse esse o caso, também seria muito perigoso. Dito isso, não temos como verificar isso. Se ao menos ele acabasse entrando em conflito com Jaldabaoth. Esse é um desenvolvimento pelo qual todos estamos ansiosos. Depois disso, o melhor cenário seria Momon-sama matando o rei feiticeiro. Quem você acha que é mais forte, entre Momon-sama e o rei feiticeiro? A pessoa que fez essa pergunta foi Klim, mas pessoalmente, ele sentiu que o rei feiticeiro que convocou aqueles monstros poderosos era muito superior.
Ainda assim, a expressão pensativa de Evilei o chocou. Não tenho certeza. Pessoalmente, sinto que Momon-sama, que expulsou aquele Jaldabaoth, é mais forte. Mas o rei feiticeiro também possui um poder inimaginável. Ambos os lados são muito superiores a nós, a ponto de não conseguir imaginar o resultado. Ainda assim, ter alguém como ele sob a bandeira do rei feiticeiro é basicamente o pior cenário possível. Ninguém se atreveria a declarar guerra contra ele. De fato, a única pessoa que poderia ser capaz de derrotar o rei feiticeiro em condições justas se tornou seu vassalo. Esse foi um desenvolvimento verdadeiramente preocupante. Qualquer um que declarasse guerra ao rei feiticeiro estaria efetivamente declarando guerra a dois reis feiticeiros. No momento em que o clima na carruagem ficava mais sombrio, houve uma batida na placa que separava o compartimento de passageiros do assento do motorista, e então ele se abriu. Estaremos chegando ao Palácio Real em breve. Ao ouvir as palavras do motorista, René lentamente se levantou e olhou nos olhos dos dois aventureiros sentados à sua frente. Hoje recebi seus cuidados de várias maneiras. Quando Laquius voltar, vou agradecê-la devidamente. Posso perguntar se você tem tempo para jantar comigo? Depois que o relatório do retorno de sua irmã mais nova chegou até ele, o segundo príncipe, Zanak Valreon e Gana Hili Vaiself, partiu de seus aposentos para recebê-la em casa. A localização de seu irmão mais velho, Bárbaro Andrean Eld Hili Vaiself, ainda era desconhecida. Dado que muito tempo já havia passado, suas chances de sobrevivência eram consideradas extremamente pequenas. Sendo esse o caso, Zanak era efetivamente o herdeiro do trono. Portanto, a forma como ele foi receber a irmã mais nova foi totalmente inadequada. Enquanto eram irmãos, havia uma clara distinção em suas respectivas posições. A razão pela qual ele escolheu ir pessoalmente, apesar de saber desse fato, foi porque ele tinha uma proposta que queria discutir com ela com urgência. Zanak podia não estar inteiramente disposto a fazê-lo, mas havia perdido seu confidente mais próximo e, portanto, não tinha ninguém a quem recorrer. Logo, sua irmã mais nova apareceu diante dele. Klim, vestido com sua armadura branca pura, estava por perto. Onde quer que René fosse, Klim sempre a seguia. Isso também não era nada fora do comum. O filho do mendigo que René pegou na rua, Klim. No passado, ele pensava que ela devia ter pego como uma abelha no chapéu para soltá-lo logo depois. No entanto, depois que ele passou a entender a estranha personalidade de René e seu intelecto incomparável, Zanak começou a pensar que ela poderia ter um motivo para fazê-lo. E então, depois que Jaldabaoth atacou a capital real e o rei feiticeiro causou seu grande massacre, ele lentamente começou a entender o significado por trás de suas ações. Havia muito poucos guerreiros nesta cidade que eram mais fortes do que Klimb. Mesmo entre os homens do bando de guerreiros escolhidos a dedo de Gazef, podia-se contar com uma mão o número de pessoas mais fortes do que Klimb. Além disso, havia o homem chamado Brahim Unglaus, que tinha vindo com Klim, bem como sua amizade próxima com Laquius, a líder do grupo de aventureiros adamantita chamado Rosa Azul. Não havia dúvida de que sua irmã mais nova possuía agora o maior poder físico da capital real. Ela realmente não estava conspirando para derrubá-lo com força militar? Zanak estava certo em suspeitar que ela estava fazendo isso. Mesmo que René não fosse de recorrer a tais medidas com tanta facilidade, ainda era preciso tomar precauções. Portanto, Zanak começou a construir laços secretamente com aventureiros com classificação de Orixalcum e Mithril. Zanak agradeceu silenciosamente a seu irmão mais velho. A razão pela qual ele podia trabalhar tão arduamente nessas questões era porque seu irmão havia desaparecido e praticamente havia deixado o trono para ele. Outra grande razão era porque a remuneração de seu irmão agora ia para ele. Dito isso, o fato de o cadáver do príncipe herdeiro bárbaro ainda não ter sido encontrado deixou uma ponta de inquietação em seu coração. Seria muito problemático se ele tivesse sido preso pelo rei feiticeiro ou estivesse se escondendo em uma vila em algum lugar enquanto se recuperava de seus ferimentos. Sério. Ele vai me dar problemas até o fim? Zanak murmurou, baixo o suficiente para que os membros de sua comitiva não pudessem ouvir. Ele teve que evitar agitar os nobres antes de consolidar sua posição. Atualmente, o apoio de Zanak ainda não era muito seguro.
O Marquês Raeven, que se juntou a ele para revitalizar o reino, se livrou da mão de Zanak quando ele estendeu a mão para puxá-lo de volta e voltou para suas próprias terras. Não havia como evitar, pois ele havia perdido muitas pessoas de sua propriedade, mas naquela época havia um ar ao seu redor que parecia dizer que ele nunca mais voltaria. Parte da razão para isso deve ter sido a morte de sua equipe de aventureiros, anteriormente graduada em Orichalcum, e de seu camponês que virou estrategista, um homem que Raeven considerava um tesouro. Zanak sentiu uma leve dor em seu estômago. Discutir o assunto com sua irmã mais nova poderia aliviar essa dor? Ele vinha agonizando por causa de um certo problema nas últimas semanas. Isso era, ele deveria oferecer um tributo ao rei feiticeiro? Se o fizesse, deveria enviá-los em nome da celebração da fundação de sua nação? Ou ele deveria fazer isso por outro motivo? A julgar pelas atuais circunstâncias, não enviar o presente seria a escolha certa. Por que alguém enviaria um presente para alguém que tomou seu próprio território e fundou uma nação nele? Os países vizinhos certamente tomariam isso como uma marca de vassalagem. Dito isso, era crucial permanecer nos melhores termos com o reino feiticeiro. Embora a força de combate do reino feiticeiro permanecesse desconhecida, o fato de que o rei feiticeiro poderia destruir uma nação por si mesmo era de conhecimento comum. Não importava o que acontecesse, ele precisava evitar a possibilidade de os olhos daquele homem se voltarem para o reino mais uma vez. Por causa disso, ele teve que enviar um presente. Zanak sentiu que não poderia ser evitado, mesmo que outras nações acreditassem ser um sinal de lealdade. Não importava o que acontecesse, ele tinha que ganhar o máximo de tempo possível. No entanto, os nobres nunca aceitariam isso. Essa era a parte problemática. O poder do rei feiticeiro era amplamente conhecido. Dito isso, não havia como eles aceitarem uma atitude de submissão do futuro governante do reino, Zanak, mesmo diante daquela força. Os nobres haviam sofrido perdas tremendas, então eles estavam procurando bodes expiatórios para dar vazão à sua frustração. Devido à perda de seu confidente Gazef Stronov, o atual rei, Ramposa III, foi dominado pela tristeza e desespero, e caiu em um estado de extrema angústia mental. Até certo ponto, ver o rei nesse estado triste acalmou a raiva dos nobres, mas seu ódio pelo rei destroçado, e talvez por toda a família real, não desapareceria tão facilmente. Se aquele sujeito estivesse por perto, provavelmente seria capaz de inventar algo bom. Se possível, ele gostaria de ter chegado a uma conclusão ele mesmo. No entanto, o tempo estava apertado e ele precisava de um plano de ação logo. Zanak ficou no lugar, enquanto batia as botas ruidosamente. René reagiu ao som e se virou para olhar para ele. Então, ela mudou sua direção e se dirigiu para Zanak. Dessa forma, a dignidade de Zanak como alguém de posição superior permaneceria intacta. Logo, sua irmã mais nova estava diante dele, mas Zanak não falou primeiro. Momentos como esse eram muito delicados. Ele tinha que deixar mais pessoas entenderem quem exatamente estava no topo aqui. Eu voltei, Onii-sama. Bem-vinda de volta, minha irmã. Diante da saudação respeitosa de René, Zanak respondeu com igual generosidade. Ele viu Klim saudando com o canto do olho, mas não havia necessidade de retribuir a saudação de um mero soldado. Vamos caminhar juntos. Seria um prazer, Onii-sama. Zanak e René partiram juntos, lado a lado. Ele ergueu o queixo, indicando que sua comitiva deveria manter distância. Se ele tivesse olhado, ele teria visto René gesticulando para Klim que ele tinha permissão para ficar mais longe. Falando nisso, Onii-sama, você parece bastante preocupado. O que aconteceu? René sorriu enquanto gentilmente fazia sua pergunta. Será que o reino feiticeiro enviou um arauto? Zanak podia ouvir distintamente seu coração batendo forte no peito. Ele tinha estado muito focado em que ação tomar de sua parte e havia esquecido completamente o fato de que eles poderiam tentar iniciar contato com ele. Em outras palavras, René sentiu que era hora de o outro lado agir. Zanak fez uma anotação mental disso e balançou a cabeça. Não é isso. Quer dizer, você veio até aqui para me ver por algum outro motivo? Ah, eu estava pensando no problema do tributo. Eu acho que uma vez que o emissário deles chegue, seria melhor para você oferecer o dobro do que você está imaginando atualmente, Onii-sama.
Metade disso é um sinal de agradecimento por eles terem vindo até aqui, enquanto a outra metade, creio que isso seja desnecessário dizer. Zanak não disse nada, mas analisou cuidadosamente a proposta de Renner. Na verdade, foi uma jogada muito boa. Certamente nenhum dos nobres se oporia a dar um presente a um convidado que tivesse vindo à sua casa, mesmo que houvesse segundas intenções para fazê-lo. O fato de Renner ter resolvido instantaneamente um problema que o vinha incomodando por muito tempo mais uma vez deixou o coração de Zanak com medo. Além disso, enquanto Renner possuísse seus poderosos subordinados, mesmo o assassinato não seria eficaz. Sendo assim, sua única opção era tentar apaziguá-la. Quando eu me tornar o rei, vou conceder-lhe terras na fronteira. Você continuará lá. Compreendo. Devo obedecer a todas as ordens que você me der, Onii-sama. Depois de mandar você para fora, não vou chamá-la para a capital real novamente. Isso pode limitar um pouco a sua liberdade, mas vou escolher um domínio que garanta que você não sofra dificuldades. Você deve passar o resto de sua vida lá. Entendo. Meus mais profundos agradecimentos. Com toda a probabilidade, Renner já entendia o que ele almejava, mas ele tinha que realmente vocalizá-lo para que ela entendesse a gentileza que ele estava demonstrando com ela. Você pode tomar qualquer um dos órfãos para serem seus filhos. Nesse sentido, você pode fazer o que quiser. Muito obrigado, Onii-sama. O fato de ela ter respondido sem demora era uma evidência de que Renner já sabia o que Zanak iria dizer. Zanak não conseguia entender por que Renner amava Klim, o plebeu. Sua aparência era muito simples e ele não era particularmente especial. Ele não parecia combinar com sua irmãzinha. Ah, pensando bem, eu ouvi falar de seu fetiche naquela época. Assim que se lembrou daquela memória vergonhosa de sua irmã mais nova, Zanak começou a sentir um pouco de pena de Klim. Então, estou ansioso para o dia em que você se tornará rei, Onii-sama. Depois de sua coroação, como eu vou estar morando em uma fazenda, eu ficaria feliz se você pensasse em mim de vez em quando. Oh, eu devo, minha querida irmã. No entanto, seria melhor se eu pudesse procurar você para uma discussão de vez em quando, Mu? Zanak voltou seu olhar para o soldado que corria até eles. Esse homem era um dos membros sobreviventes do bando de guerreiros de Gazef. Ele lutou para proteger o rei naquele campo de batalha. Agora que o capitão guerreiro havia partido, ele tinha uma boa posição e a confiança do rei. A propósito, os dois subordinados de Renner gozavam da mesma confiança. A imagem mental da estrutura murcha de seu pai apareceu diante de seus olhos. Meu príncipe, Sua Majestade deseja sua presença. No instante em que terminou, ele se virou para olhar para Renner. Ele pede sua presença também, minha princesa. O que aconteceu? Acabamos de receber um relatório de que o rei feiticeiro enviará uma equipe diplomática para nos visitar em breve. Zanak deu uma olhada furtiva em Renner, mas ainda assim conseguiu responder ao homem. Compreendo. Avise-o de que chegaremos em breve. Minha irmã, irei primeiro. Por favor, prossiga com pressa quando estiver pronta. Eu entendo, Onii-sama. Como ela havia estado no orfanato até recentemente, as roupas de Renner eram simples e gastas. Aparecer assim diante dos nobres só iria embaraçar a si mesma. Com isso, Zanak se afastou com uma expressão severa no rosto. Uf. Sendo as coisas como estão, essa proposta não é mais atraente. Afinal, é tarde demais.